Fala pessoal, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelos fundamentos da linguagem Java, como se fosse a nossa aula 1. Beleza, um breve histórico sobre a nossa linguagem Java. O Java é um nome relativamente estranho, mas é uma linguagem de programação comparada ao Pascal, COBOL, o BASIC e diversas outras linguagens. Ela surgiu por um acaso por uma equipe da Sun Microsystem, que foi uma criadora do Java. Os caras foram tomar um café lá na esquina e viram que ele necessitava de uma linguagem nova. Foi lá em meados de 1993, mais ou menos, que essa equipe da Sun Microsystem começou a desenvolver, e em 1995 a Sun anunciou o Java, certo? Então, se vocês puderem dar uma lidinha aí no livro. E aí, em 1996, o Java veio a dar o boom e não para de crescer, e as empresas usam até hoje. Diversas versões surgiram e atualmente o principal kit de desenvolvimento está na versão 8, dizendo o livro, né? Só que a gente já tem o JDK 11, que ele está em 2009, o 8, o 11 foi em 2015 e a gente está com o 15, que foi em meados de 2016, 2017. Só que a versão LTS mais estável é o 11, certo? Mas isso não muda muita coisa aqui em relação a conceitos. A linguagem Java, ela tem a característica de ser uma linguagem que tem múltiplas tarefas, ou seja, a gente consegue usar em diversos dispositivos, a gente consegue ter desde aplicações mais básicas até aplicações mais robustas. Então, essa é a característica da linguagem Java. Outra característica bem forte e são os tipos, na realidade, são os tipos de framework, né, que a gente pode desenvolver Java. Quais podemos citar, né? Até o próprio livro cita. JSF, o JUnit, o Jasper Report, que é para criação de relatórios, de geração de PDFs, Hibernate, o Spring Boot. A gente tem hoje no mercado o Quarkso também, que são frameworks que desenvolvem Java. Aí, a grande dúvida de todas as pessoas que começam a estudar, eles passam por uma dificuldade de entender quais os tipos de Java. Então, vamos lá. O Java SE, que é a versão Standard Edition, né, que pode ser considerado o core e a base da linguagem Java. O Java EE, que é mais voltado para páginas web, né, que tem o JSF, o Servlets e o XML. E o Java ME para desenvolvedor de microserviços, microdispositivos. A gente pode ver que tem relógios, hoje a gente tem geladeiras, máquinas de lavar, todas essas são desenvolvidas em Java ME, que é para microdispositivos. O JFX, que é desenvolvedor que suporta aplicações ricas que podem ser executadas em vários dispositivos diferentes, com interfaces dinâmicas, com browser, desktop, TV, videogames e outras coisas. São o JavaFX. O JavaCard, que é uma plataforma voltada para dispositivos embarcados. E o que a gente vai ver aqui no livro é um fundamento da linguagem Java, e depois a gente vai ver sobre o Java EE, que a gente vai tentar trabalhar com Java Web com vocês. As características da linguagem Java. A linguagem Java é uma linguagem orientada a objetos. Orientada a objetos, só para ficar bem claro, não é aquele clica, arrasta e solta botões, clica, arrasta e solta campos de textos e outras coisas mais. Não. Orientação a objeto é a gente tentar transpilar as regras do mundo real para o mundo virtual. Ou seja, a gente tem que trazer a linguagem as regras do nosso cotidiano para a linguagem. Por exemplo, para classificar o tipo de pessoas, um exemplo bem básico.
Existe a pessoa física e a pessoa jurídica, não é? No nosso mundo real. E a gente, para levar isso para a programação, a gente cria um objeto pessoa que tem duas vertentes, né? Que tem duas extensões, que é a pessoa física, que tem as características da pessoa física, o quê? O CPF, RG, essas são características da pessoa física. E ela estende da classe pessoa, né? São membros, são pessoas. Tem características gerais, né? E isso tem a outra classe que seria a pessoa jurídica, que tem características específicas da pessoa jurídica, que seria o quê? O CNPJ, razão social, que também tem características da classe pessoa, que é o quê? Um endereço e outras coisas mais. São mais ou menos o que é a linguagem orientada a objeto. Ou seja, a gente tem que tentar trazer as definições que já existem no nosso mundo real para o nosso mundo virtual. Outra característica bem marcante na linguagem Java é a portabilidade de multiplataformas. Como eu já havia falado, e vou mostrar no exemplo mais à frente, a linguagem Java ela tem um transpilador que ele entende a linguagem Java e traduz para os tipos de máquina e de sistemas que estiverem rodando a linguagem Java. Ou seja, a gente programa uma linguagem só e aí esse transpilador vai transpilar para os diversos dispositivos que forem rodar Java. Isso que é o interessante. A gente instala a máquina virtual naquele sistema, por exemplo, eu crio um programa desktop, né, que eu tenho que instalar. Gera um executável, ou gera um aplicativo, ou gera o instalador lá, independente de qual plataforma seja. Eu pego, crio numa linguagem só, desenvolvo lá minhas telinhas, minhas rotinas, crio meu CRUD lá, que é o post, que é o get, que é o delete, e o put, né? Que a gente pode fazer o quê? O nosso CRUD normal, que é cadastrar, alterar, deletar, excluir e deletar a mesma coisa, editar e outras coisas mais. E aí, o que acontece? Eu gero um instalador do tipo Java, da extensão Java, e aí a minha máquina virtual Java que está instalada naquele sistema, ela vai interpretar esse código e vai rodar no sistema que for preciso lá, ou se é um macOS, ou se é um Linux, um Windows, e assim seja, né? Qualquer plataforma que tiver, a gente instala a máquina virtual e ela traduz o código. Multithreads. Que é uma thread? São execuções de tarefas simultâneas. Por exemplo, se a gente pegar o nosso computador aqui, ao mesmo tempo que a gente está, por exemplo, lendo esse texto, ele está lá executando a hora, ele está buscando atualizações, se o Windows, por exemplo, o Windows Update estiver ligado. Isso é uma característica, são multithreads, são tarefas que são executadas simultaneamente, sem precisar eu dar um comando específico. E nisso, esses threads é uma característica até dos processadores. Os processadores, quanto mais threads tiver, mais rápido o seu computador vai ser. Por quê? Porque ele executa diversos tipos de tarefas simultaneamente. E essa é uma característica da linguagem Java. A gente pode colocar o sistema para rodar tal coisa, sei lá, vamos supor, a gente precisa fazer um cálculo de um juro progressivo lá, por exemplo. Eu coloco o computador para fazer o cálculo, enquanto isso eu vou realizando o cadastro de pessoa, por exemplo, no meu programa. Então, essa é uma característica da linguagem Java. E a outra característica também, que é importantíssima, que ela tem suporte à comunicação. Quais comunicações? Ela tem suporte HTTP, ou seja, eu tenho condições de criar uma API REST. O que é uma API REST? Eu crio um serviço, né, que tem lá as regras de negócio do meu serviço,
e eu disponibilizo apenas um link. E esse link, que a gente chama de endpoint, a gente disponibiliza esse endpoint, e o que acontece? Através desse endpoint, todos os dispositivos que tiver suporte HTTP, ele vai conseguir consumir. Por exemplo, eu crio um servidor lá. A Google, por exemplo, é um exemplo disso. Ela tem um servidor lá, que é uma API da Google, do Google Maps, por exemplo. A gente pode integrar o Google Maps em qualquer site. Por quê? Porque a Google, ela criou um serviço lá de mapeamento e ela disponibilizou essa API do Google Maps para quem quiser inserir em qualquer site. Você consegue obter localização, consegue ter latitude, longitude. Isso a Google está disponibilizando através de uma API. E aí a linguagem Java também tem esse tipo de suporte. Aí, que fala um pouco da criação da linguagem Java. Quando a gente compila um arquivo Java, ela gera uma extensão Java, que é do tipo bytecode, que é o tipo que a máquina virtual Java consegue traduzir. A linguagem Java, ela teve inspirações em outras linguagens, como o Pascal, o C, o C++. E aí, por isso que até hoje a linguagem C é muito vista, principalmente para quem está aprendendo, porque ela dá uma base muito boa para a gente aprender Java. Embora sejam bem diferentes, mas o conceito em si é bem parecido. Beleza. Agora aqui é o exemplo que é o ponto-chave da nossa linguagem Java. Aqui tem o nosso código-fonte que a gente está desenvolvendo. E depois que eu compilar ele, eu crio uma classe Java, né? Eu compilo ele. Se não tiver erros, ele vai, né? E gera o classe.class, que é o do tipo bytecode. Esse tipo bytecode é interpretado aqui na nossa máquina virtual e aí assim consegue ter executado. Se tiver erro, ele volta, a gente corrige o nosso código, aí compila de novo. Se passou, beleza, não houver erro, ele executou e gerou o .class, tá vendo? A gente desenvolve o nosso código-fonte na extensão .java, certo? .java. E depois daí, a gente, depois que salvou e fez a compilação, que ele compila e gera um arquivo .class. Se vocês virem aí, nos exercícios que vocês fizeram, vocês conseguem ver os tipos de arquivo lá que depois que compilou ele gera. E esse arquivo, lá dentro dele tem um tipo de bytecode, que é interpretado pela máquina virtual Java. Aqui fala um pouco da plataforma Java, que a gente consegue fazer, o que eu acabei de explicar sobre o bytecode, os tipos de sistema de plataformas que a linguagem Java e o kit JDK tem compilação, né? E se a gente observar o exemplo que eu estava dando sobre os diversos tipos de dispositivos que pode rodar Java. Tá vendo que na primeira linha, todos os softwares Java são os mesmos. Depois a gente passa pela máquina virtual que transpila, né, e traduz para Windows, para os Solaris, para Unix, para Mac e assim por diante. Certo? O ambiente de desenvolvimento, a gente já mostrou sobre isso, que é o nosso NetBeans. Na aula passada eu mostrei como instala certinho, como instala o kit de desenvolvimento. O livro aqui cita o Eclipse ou o NetBeans, mas a gente vai usar o IntelliJ. Daí fala aqui sobre a instalação do Java, que eu já mostrei para vocês lá no outro vídeo. Beleza. O JRE. Só uma questão aqui. A gente tem que saber a diferença. Para rodar
o nosso código Java só para rodar, para executar um programa, precisa estar instalado na máquina que for rodar o programa Java, que for rodar, nesse caso, um programa instalado na máquina, não um programa que está via web, via HTTP, né? A máquina precisa do JRE, que é o Java Runtime, que é o quê? Esse JRuntime ele faz a execução, ele traduz para a máquina o código Java para a máquina rodar, dependendo do sistema que tiver, certo? Agora, o JDK é para quem está desenvolvendo e criando códigos Java. Então, só para ficar bem claro isso, o JRE é para executar, para rodar em qualquer máquina, ou seja, vocês já viram que aqueles sites do governo, aquele programinha de declaração de imposto de renda, precisa ter o quê? Precisa ter o JRE instalado na máquina. Inclusive, se não tiver instalado, o próprio programa, na hora de executar, ele dá essa mensagem que você precisa executar. Que você precisa entrar lá no site da Oracle, baixar o arquivo e instalar na sua máquina para você conseguir rodar o programa. Porque ele é um programa instalado no sistema. Agora, o JDK, ele pode instalar com o executável ou pode criar a variável de ambiente, como eu fiz no vídeo passado. Certo? Então, é só essa diferença bem clara aí do que o JRE e o JDK. O primeiro contato com Java, que ele fala sobre as coisas do programa, tal. Depois eu vou fazer um vídeo agora, vou encerrar por aqui, um vídeo da gente criando o nosso primeiro projeto lá, Java, tendo todos esses exemplos aqui. Ok? Essa foi uma aula sobre teoria de como surgiu o Java e como funciona as principais características da linguagem. Certo? Um grande abraço.